galera aí, então para mais um vídeo no canal Resenha Final FC. Vou fazer o resumão da rodada que foi da 17ª e já os palpites para a 18ª rodada do Brasileiro. Os 6 primeiros e os 4 últimos, beleza? Primeiro vamos começar com um resumo. E já logo vou passando os palpites que foi do Joelcio. O primeiro jogo foi Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Foi um jogo muito bem, foi um jogo muito bom. Com a menos, o Atlético Goianiense conseguiu um empate. Teve expulsão, essa expulsão foi meio assim, sei lá, né? Deu um tapa na cara do outro jogador, o jogador do Atlético Goianiense. Com a menos, o Atlético Goianiense saiu na frente, mas cedeu o empate para o Atlético Paranaense. Os dois estão no meio da tabela, né? E o palpite do Joelcio para esse jogo era 2-1 para o Atlético Paranaense. Não tem muito o que falar desse jogo. Foi só mais o que eu acho, indignação de um jogador dar um tapa no outro, né? Não sei para que isso. Para que jogador fechar o pau. Mas enfim, fica aqui minha indignação. Outro jogo que foi Coritiba e Santos. Santos venceu o Coxa e encosta lá na briga pela liderança, pelo título, enfim, pelos primeiros lugares. O Coxa não consegue embalar no campeonato, né? Tava vindo de uma sequência boa de jogos, porém, mas perdeu. Ele vinha com se eu não me engano, ele vinha de 2, 3, uma sequência boa do Curitiba. Mas enfim, pegou o Santos, que ganhou de 2-1. Não teve Marinho, mas ganharam, conseguiram ganhar, mas apertadinho, né? Marinho acho que jogou, mas jogou bem pouco, ou nem jogou, não me lembro direito. O palpite do Joelcio era 1-0 pro Santos. Outro jogo que foi Fluminense e Ceará. Palpite, eu já vou passar, o palpite do Joelcio era 2-1 e a final deu 2-2 o jogo, mais um empate no Brasileiro. Com gol nos acréscimos do Fluminense. Conseguiu buscar o empate jogando em casa. O jogo teve bastante oportunidades do Fluminense. Podia ter, se ganhasse, chegava, encostava mais ainda entre os líderes lá. Chegava na 4ª posição, mas não conseguiu. Porém, saiu perdendo. Será aquilo que eu falei, será tem um time bom, tá com um time bom, mas cede muito empate, ou às vezes perde, mas joga bem. Ele tá tipo o Curitiba, a mesma coisa, o Curitiba também tá jogando bem. Outro jogo que foi o melhor jogo da rodada, foi São Paulo e Grêmio. Deu 0-0, deu empate, deu. Só que teve bastante polêmicas nesse jogo, muitas polêmicas nesse jogo, principalmente pro lado do Grêmio. Foi uma expulsão que podia ter acontecido do Dani Alves, que eu acho que deveria ter acontecido, porque aquele pisão foi feio, podia ter quebrado até a perna, o pé do jogador do Grêmio. E o outro foi um pênalti, visivelmente, um chega pra lá, pra cima do Jeromel, num cruzamento. Uma cobrança, acho que se eu não me engano foi no escanteio ou numa cobrança de falta. Enfim, pra mim foi pênalti também. Literalmente, como diz os meus amigos gremistas, passaram a mão no Grêmio. Mas enfim, deu 0-0. O palpite do Joelcio era 2-2. Acertou o empate, mas não acertou o palpite. Foi um jogo bem polêmico, bem polêmico. Aí tem que esse VAR aí, o Brasil não sabe mexer com VAR, não adianta, não sei por que inventaram o VAR aqui no Brasil, porque ou às vezes o VAR se mete, ou às vezes o VAR não se mete. Então, ou às vezes o VAR muda uma história de um jogo, ou às vezes o VAR não muda a história do jogo. Enfim, outro jogo foi o jogo assim inacreditável, mas porém o Corinthians estava jogando mal, né? E vinha jogando mal. Perdeu de 5-1 para o Flamengo. O Flamengo começou a subir na tabela, começou a jogar bem. E é aquilo que eu vinha falando em todos os vídeos. O Flamengo estava mal, mas a compensação está começando a subir. Até a comparação do Flamengo desse ano para o Flamengo do ano passado, o Flamengo de 2019 para o Flamengo de 2020,
há pouca diferença entre as duas equipes, sendo que o mesmo time, entendeu? Ele tá quase fazendo o mesmo número de pontuação do ano passado, sabe? E quase assumindo a liderança. Próxima rodada, se ganhar e Atlético Mineiro perder e a próxima rodada é Flamengo e Inter, sabe? Então, pode ser, eu acho que a próxima rodada já assume a liderança do brasileiro. Atropelou literalmente o Corinthians. Jogou muito bem, muito bem. O Corinthians tentou reagir, mas ainda continuou tomando gol. Estão perguntando até hoje se o Flamengo foi embora ainda. Mas eu acho que o Flamengo não foi embora, porque tem o segundo turno ainda, Corinthians. Cuide. O Flamengo jogou muito bem, parabéns, tá quase assumindo a liderança. E voltou a jogar bem. Outro jogo que foi Inter e Vasco. O palpite que o João se acertou. E o palpite do Flamengo que ele tinha posto era 2-1 pro Flamengo. O Inter e Vasco. O palpite do João era 2-0. E o Vasco perde de 2-0. O Inter aumenta o jejum do Vasco, que tá feio. São 8 jogos sem vencer no Brasileiro. O Vasco está a 2 pontos da zona do rebaixamento. 2 pontos da zona de rebaixamento. Teve um jogo já adiantado da rodada e ainda perdeu pro Corinthians. Então foi mais um, né? Mais um jogo, é o 9º jogo que o Vasco não sabe o que é vencer. Porém, teve a estreia nesse jogo contra o Corinthians, né? Do técnico, porém perdeu, né? Mas o jogo contra o Inter teve a lei do ex, o Thiago Galhardo fez o gol. Ganhou muito bem o Inter, parabéns, o Inter tá lá em cima. Tá disputando pau a pau com o Flamengo e com o Atlético Mineiro. Vamos para outro jogo que foi Bragantino e Sport. Palpite do Joel será 2-1 para o Sport e a final deu 2-0 para o Bragantino, que volta a vencer. Fazia tempo que não vencia e voltou a vencer e jogou bem. Após 5 jogos voltou a vencer. 5 jogos eu não sabia que ia vencer. Respira um pouco, mas ainda tá lá embaixo e aplica uma má fase no Sport. O Sport é a 4ª derrota seguida. Para quem chegou a 6º colocado, o Sport voltou a cair. Mas o Bragantino tá jogando bem, o Sport também joga bem, mas faltam algumas peças ali. Às vezes um jogador se machuca, o time já caiu, já cai de rendimento. Enfim, outro jogo que foi Fortaleza e Palmeiras. O palpite do Jogos era 1-0 e deu 2-0 para o Fortaleza. Fortaleza jogou muito bem e o Palmeiras mais uma derrota. Mais uma derrota. É outro time que perde de novo. Em semana que o Fortaleza fez os seus 102 anos de fundação, né? Deu um presente para a torcida do Palmeiras, que foi uma derrotinha e a caída do técnico Luxemburgo, né? Perde a quarta seguida. O Palmeiras está jogando mal, tem um elenco bom, mas está jogando muito mal. Vamos ver o que acontece na próxima rodada do Palmeiras, né? E ainda não conseguiu um técnico. Simplesmente ele foi lá tentar ver se o técnico do Independente Del Valle assinava o contrato e acabou não assinando, né? E disse não para o Palmeiras. Outro jogo que foi Bahia e Atlético Mineiro. O palpite do Gelson era 1-0 pro Atlético Mineiro e deu 3-1 pro Bahia, surpreendente. Jogou muito bem o Bahia. Nossa, Gilberto entrou no segundo tempo e arrasou com o Atlético Mineiro. Fez 2 gols. Pra você ter uma noção, o Bahia subiu 4 posições com essa vitória em cima do Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro, tem que cuidar. Se quer ser campeão, não dá pra dar esses tropeços ainda com o Bahia. Não tô desmerecendo o Bahia, a torcida baiana, mas não deu certo, né? Porém, o Bahia não tá jogando bem.
Não tá, mas esse jogo deu a vida, ainda mais que era contra o Atlético Mineiro, que estava na liderança até essa rodada. Como eu falei, o Gilberto marcou 2 gols, veio do banco e marcou 2 gols. Fazia tempo que ele não jogava bem. Outro jogo que foi Botafogo e Goiás. Esse jogo foi ataque contra defesa, basicamente. O Botafogo teve mais de 23, mais de 20 chutes no gol nesse jogo, mas teve um goleiro que salvou muito, que foi o Tadeu do Goiás. Ele salvou muito, mas muito, fechou o gol, o Tadeu. O palpite do Joel era 2-2, mas foi um empate sem gols, porque só deu o Botafogo, O Goiás até tentou, mas não conseguiu pressionar o Botafogo. Então aquilo que eu falei, foi ataque contra defesa. Goiás tem que reagir, é o lanterninha. E Botafogo empata de novo, é o 10º empate no Brasileiro. Tá empatando muito o Botafogo, mas porém tá jogando bem, é aquilo que eu falei. Tá jogando bem o Botafogo, tá mostrando isso, mas tá empatando ou tá perdendo. Ele só tá com 3 vitórias no Brasileiro. Enfim, esse foi o resumão. E para essa próxima rodada, tem uns jogos que não vão acontecer, que teve Corinthians e Vasco já aconteceu, e o Corinthians ganhou 2-1. Não vai ter Bahia e Fortaleza, e São Paulo e Botafogo. Por quê? Porque porque o São Paulo e o Fortaleza jogam nesse domingo pela Copa do Brasil. Calendário meio louco esse ano por causa desse corona aí. Aí tivemos que fazer isso. Eles tiveram que fazer isso. Eu não faço porra, né? Eu só tô gravando aqui. Eles tiveram que fazer isso porque agora vai voltar a Sul-Americana também, que já teve o sorteio. A Libertadores, que já agora teve os classificados e vai ter as oitavas, vai ser bem afunilado esse final de ano em situação de jogos. Então vai ter jogos que vai ser adiado, tem jogos que vai ser antecipado. Então o resumo vai ser da rodada, os jogos que aconteceu, beleza, galera? Eu vou passar os 6 primeiros e os 4 últimos, mas depois dos palpites. Então voltamos, vamos lá. Os jogos de hoje tem jogo às 5 horas da tarde. Bragantino e Goiás. Na minha opinião, esse jogo vai dar Bragantino. O Bragantino ganha de 3-0 esse jogo. Meu palpite para esse jogo. Porque o Goiás vem muito mal e o Bragantino voltou a vencer, né? Outro jogo que é daí às 7 horas da noite é Ceará e Curitiba. Na minha opinião, os dois times estão jogando bem. E na minha opinião vai dar um empate esse jogo. Eu acho que dá um empate 2-2. Outro jogo que é Atlético Mineiro e Sport. Como o Sport vem de uns 4 resultados de derrota, eu acho que vai ser mais uma derrota do Sport. Vai dar 3-0 Atlético Mineiro. Outro jogo que é amanhã daí, às 4 horas da tarde, 2 jogos. São Atlético Goianiense e Palmeiras, que vai dar Atlético Goianiense 2-1 em cima do Palmeiras. Outro jogo é Fluminense e Santos. Vai ser um belo de um jogo, briga lá em cima. Eu acho que dá um empate de 2-2. Outro jogo que é amanhã também, que são nos horários das 6h15. Atlético Paranaense e Grêmio. Eu acho que dá Grêmio 2-1. E o jogo que é mais esperado de todos, que é Internacional e Flamengo, a briga para a liderança do Brasileiro. Eu acho que nesse jogo vai dar um empate de 2-2 e os dois vão ver o Atlético Mineiro acabando passando eles. Enfim, esse foi o resumo e os palpites. Vou passar, me esqueci, tem que passar os 6 primeiros e os 4 últimos para vocês. Os 6 primeiros, vou passar rapidinho aqui. Internacional e Flamengo com 34 pontos, Atlético Mineiro com 31, São Paulo com 27 pontos junto com o Santos com 27 e Fluminense com 26. E logo abaixo tem a surpresa, que é o Fortaleza, que está com 24 pontos.
Se ganhar, entra no G4. Mas como não vai jogar... os 5 últimos. Que é Vasco com 18 pontos. Como caiu o Vasco? Abrindo já, ali esperando a cair e ficar em 17º com o Atlético Paranaense com 16, Curitiba com 16 e Bragantino com 16 pontos. E Goiás é o último colocado com 11 pontos. Então o Vasco em 16º, o Atlético Paranaense em 17º, Curitiba em 18º e Bragantino em 19º. Goiás, você já sabe, é o último colocado. Artilheiro do brasileiro é o Galhardo com 14 gols. Uma informação bem básica. Porém, vai acabar já logo o primeiro turno. Quando acabar o primeiro turno, se eu não me engano, lá pelos dias 8, um domingo, a gente vai fazer uma live ao vivo no canal Resenha Final, que vai ser o resumo do primeiro turno. Só que, porém, vai estar rolando já o começo do segundo turno. Então, a gente vai dar o resultado, vamos dar os gols ao longo da nossa live, vamos dizer assim. Vamos fazer um ao vivão lá, fazendo o resumo do primeiro turno do Brasileiro, como que foi, que time que subiu mais, que time que caiu mais, que time que foi o parâmetro normal, que foi vamos dizer, a porcentagem de 50% não subiu nem desceu e continua ali. E vamos passar tudo, vamos passar as estatísticas desse primeiro turno, como foi. E vamos prever, eu e o Joelson, vamos prever como que vai acontecer o segundo turno. E vamos fazer o time do primeiro turno, só que do nosso jeito, a nossa opinião. Beleza, galera? Abraço, curte, se inscreva, compartilha, deixe seu like e fui!